Fala galera, mais um vídeo aqui do nosso canal, né? O São Paulo passeou diante da equipe da Inter de Limeira. São Paulo vencendo por 5-1, né? São Paulo fazendo aí um jogo muito bom que dá muita confiança ao trabalho do técnico Rogério Ceni, que consegue a sua segunda vitória consecutiva no Campeonato Paulista, né? Hoje tivemos gols aí de Caio Paulista, Wellington Rato, Galopo, Pedrinho e Pablo Maia. Esses foram os gols aí da rodada do time do São Paulo aí muito bem no Campeonato Paulista. A equipe vai chegando a 17 pontos, galera. Bora acompanhar aqui mais o corte do programa Sport Center falando tudo sobre a vitória do São Paulo. E coloca nos comentários aí, galera, o que vocês acharam dessa vitória do São Paulo 5-1 diante da Inter de Limeira. Será que a Inter de Limeira é muito fraca ou o São Paulo que jogou muito bem essa partida? Vou deixar o link na descrição. Cresce os direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Contigo aí, Xará. Muito obrigado por enquanto. Ô Birner, o Luciano, então, como ele lembrou, não jogou, mas o São Paulo, com o Galopo, consegue uma boa vitória. Com 14 desfalques, é muita gente, Sim. né? Então foi um resultadaço para o São Paulo. Natan de um lado, aí o Caio do outro. O Rogério vai achando soluções para quem ele não tem, né? Para posições que ele não tem. Não sei se ainda são soluções. O Natan eu não vejo ainda, por exemplo, como uma solução. Um jogador de muita força, mas ainda não mostrou qualidade para ser um lateral direito, porém, os três principais laterais direitos do São Paulo, eu estou falando do Igor Vinícius, Rafinha e Moreira, não estou nem colocando o Orejuela, não estavam à disposição. Então o Natan vai ganhando oportunidades, essa vantagem de jogar um campeonato estadual, você pega adversários mais fracos. Dentro desse pacote de adversários mais fracos, esse time da Inter, que até conseguiu marcar bem em outros jogos, ter contra-ataques, poderia oferecer algum risco ao São Paulo, mas o São Paulo fez um bom jogo. Um bom jogo. Até tomar o gol de empate, o jogo acontecia praticamente no campo de ataque do São Paulo, né? Uma coisa que para mim tem chamado a atenção é que desde a chegada do Wellington Rato, o São Paulo melhorou bastante a jogada aérea. São Paulo fez gol assim contra o Santo André, São Paulo fez gol assim contra o Santos, São Paulo fez o primeiro gol assim hoje, São Paulo ganhou qualidade em bola parada e ao longo da temporada, bola parada é uma coisa essencial e que o São Paulo no passado não tinha boa no elenco. Outra coisa que me chama a atenção hoje... O Wellington Rato faz esse gol que a gente está vendo aí. Ele Sim. foi o melhor jogador do São Paulo? Para mim, sim. Mas você pode escolher outros, porque vários jogadores, como o Edu falou, o Edu Afonso, traz boa noite a ele, citou, vários jogadores foram bem na partida de hoje, né? O Galopo, a gente está vendo aí, deixou o dele. Jogou muito bem. A questão do Galopo, para mim, não é com a bola, é muito como ele vai lidar quando o São Paulo for pressionado por outras equipes. Porque ano passado, o Rogério usou ele várias vezes, por exemplo, quando o Patrick saía para fazer o corredor do lado esquerdo. E ele estava completamente perdido. Aí o Rogério vê que o Galopo não consegue se achar taticamente. E quando não tem o Caleri, coloca o Galopo de centroavante. O Galopo faz gols. Principalmente contra a Portuguesa, fez um bom jogo a todo como centroavante, porque ali ele não compromete. Fez 2 gols. Só deixa eu reparar aí, o Pedrinho faz uma jogadaça nesse gol. Parecia o gol mais bonito do jogo, até o Pablo Maia fazer o quinto, que acho que é o prêmio, o motorrádio, como a gente falava em outros tempos, o gol mais bonito vai para o Pablo Maia, né? Cacetado. Belo chute, ele saiu vaiado. Eu fui assistir ao jogo no Morumbi no domingo, ele saiu vaiado do jogo contra o Santos, para a entrada do Luan, que logo depois fez o terceiro gol do São Paulo no Clássico do último domingo. E o Galopo hoje jogou um pouco mais por dentro para a esquerda como meia. Meia que entra muito na área, quase um atacante, mas jogou numa terceira função. Quando o São Paulo for pressionado e precisar de recomposição, precisar de mais dinâmica, ele consegue jogar nesse nível? Essa é uma coisa que só a temporada vai poder dizer. É uma boa pergunta. E até que ponto ele não precisou de um período de adaptação no futebol brasileiro e já está entendendo como é o futebol brasileiro em relação ao futebol argentino, de onde ele veio? E se pode crescer ainda mais como jogador, porque é um jogador jovem, que no Banfield tinha uma boa técnica ali, tratado como um jogador promissor no futebol argentino. Então, o Galopo, digamos que tem um bom começo de ano, mas não dá para dizer ainda que é uma solução. Para mim, o Wellington Rato, para mim, é um jogador que o São Paulo vai ter ali durante o ano, por várias partidas, como um jogador útil. A equipe, o Mendes, me parece que vai tomar conta da posição. Hoje, o São Paulo teve também o Gabriel Neves, e o São Paulo vai poder utilizá-lo mais no brasileiro, porque agora teve aumento do número de estrangeiros. A dupla de volantes hoje foi essa dupla estrangeira, né? O Gabriel Neves e o Jegson Mendes. De repente, é uma dupla que combina, na sua opinião, porque são técnicos os dois, né? Porque
ali tem o lado da questão do Nestor. Porque o Nestor hoje jogou, você pode jogar num 4-2-3-1 praticamente, com o Nestor sendo da linha de 3 do lado esquerdo. Por que o Nestor pode atuar por ali? Porque o Nestor joga dali para dentro e passa o lateral muitas vezes, no espaço que é deixado. Hoje foi o Caio Paulista, que fez um belo jogo. Mas o Caio Paulista não tende a ganhar a posição do Wellington jogando na lateral. O Wellington estava machucado, não pôde jogar. O Wellington participou de todas as partidas do São Paulo na temporada. O Rogério falou em entrevistas que estava no sacrifício, porque ele precisa dar descanso para os jogadores, é início de temporada e não tinha outro lateral esquerdo. E hoje o Nestor também jogou uma boa partida. O São Paulo, aliás, ele é muito mais criativo pela esquerda, onde cai o Gabriel Neves, onde passa o lateral, onde joga o Nestor. Pablo Maia falando. Por favor. Vamos lá, ao vivo. Fico muito feliz de poder ajudar a equipe para que a gente possa sair com essa linda vitória daqui. Você entrou numa posição de zagueiro, né? Você entrou bem para fazer essa posição, por mais que tivesse o Belém ali no banco de reservas. Já é uma forma aí do Rogério também testar algumas possibilidades, já que tem tantos lesionados ainda no departamento médico nesse setor? Sim, eu fico muito feliz pela oportunidade. Sempre tento colocar na minha cabeça que onde me colocar eu tenho que fazer o meu melhor para ajudar o São Paulo. Pablo, como é que é para o jogador do elenco, nos dias que antecedem uma partida como essa, saber que tem 14 jogadores fora do time? Que é quase um recorde, aí podia ser 16 até se o Nestor e o Alan Franco não jogam. O que passa pela cabeça de vocês quando o técnico vai conversar? Ou 16, 14 caras fora, o que passa na cabeça? Eu acho que todos que estão aptos a jogo, a gente tem a confiança total que vai entrar dentro de campo, vai dar o seu melhor para ajudar o São Paulo. Você falou do seu posicionamento hoje também um pouco diferenciado. É algo que chama atenção, a característica do jogo do Rogério Ceni de fazer jogadores jogarem em diferentes posições. Mas conta um pouquinho pra gente os bastidores disso. Como foi essa conversa para você entender, obviamente que pode ajudar como for, mas atuar em outra posição? Ele conversa bastante com a gente, né? Treinei alguns treinos também como zagueiro. Ele dá bastante conselhos, ajuda a gente para que a gente, quando entra dentro de campo, dá o nosso melhor em cada posição. Foram 8 gols em 2 partidas, 2 jogos importantes aqui no Morumbi, e a gente falando com torcedores, eles falam que essas vitórias foram muito importantes para recuperar essa sintonia da torcida com o time. Quanto que isso é importante para vocês, para a temporada toda? Eu acho que é muito importante, né? Que dá confiança para a gente. Cada jogo dá uma importância muito grande, traz a torcida para a gente. O apoio deles é maravilhoso aqui dentro do Morumbi. Qual gol foi mais bonito, o seu ou do Pedrinho? Lógico que é o meu, né? Você já reviu? Já dei uma olhada ali no vestiário já. E o WhatsApp, como é que tava quando você pegou? Só felicidade da família também. Acho que o Pedrinho vai passar aqui e reivindicar para ele o gol mais bonito? Eu acho que vai, mas eu tô comigo mesmo. Muito bem, tá aí do Elias, o Pablo Maia deixando aqui a zona mista, fez um golaço. O Birner citou bem, foi bastante criticado pela torcida do São Paulo em alguns jogos, mas hoje se redimiu com esse golaço, ajudando o São Paulo a golear a Inter de Limeira por 5-1. Volto com vocês no estúdio. Valeu, Xará, muito obrigado. Ô Birner, você vai completar seu raciocínio, mas eu estava aqui pensando, 14 desfalques, muitas lesões, a gente tem que ter um olhar ali sobre o Refis, que talvez esteja com um problema de preparação física, de recuperação. Não é muita gente, 14? Eu acho que algumas lesões são casuais, principalmente, por exemplo, do Ferrarese. É uma lesão casual. Essas lesões, quando o jogador tem problema de ligamento, tornozelo, joelho, é casual. Quando a questão quando é problema muscular, e isso acontece com muitos jogadores, sim, você tem que olhar para a preparação física da equipe e aí no Refis, no caso, para a recuperação, em quanto tempo essa recuperação acontece. O São Paulo tem sofrido com isso há algumas temporadas, só não sofreu uma temporada com o Fernando Diniz, que foi quando os jogadores se machucaram menos, quando o São Paulo chegou a ser líder do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que tem que ficar de olho sim, mas não há nada que a gente possa ter como referência para afirmar que o São Paulo, extra-campo, fora de campo, tem feito um trabalho ruim na preparação dos seus jogadores e na recuperação deles. Quem sabe, com o tempo, se a temporada continuar cheia de jogadores machucados, jogadores demorando para voltarem, aí a gente vai poder falar sobre isso. Pois é, e uma goleada como essa, depois de uma vitória no Clássico, né, no ensopado Morumbi, dá uma acalmada na situação geral. Aí o Igor Vinícius já está voltando, outros jogadores já fazendo o trabalho de transição. E o Rogério fala, vamos ver se a gente ouve o técnico São Paulino daqui a pouquinho no Sport Center,
ou daqui um poucão, mas a gente tem um tempo para esperar, vamos ver se ele fala ainda. Mas ele disse que é o seguinte, ele precisa pensar em usar as peças, porque vem aí o mata-mata, que é o fundamental no Campeonato Paulista e todo o Campeonato Brasileiro. Quer dizer, tem que ter uma racionalidade. E ele destacou bem, os jogadores que estão voltando de contusão têm que fazer uma espécie de pré-temporada. Sim. Então, hoje foi claro, ele tira o Wellington Rato, que a gente elogiou, o Galopo, jogadores que ele pensa assim, eu não posso perder esses caras. Nesse momento, né? exato. Então, deu para ver que essa é a cabeça do Rogério Ceni para manter o elenco. Ele falou depois do jogo contra o Santos que quer que os jogadores voltem e que ele tenha pelo menos uns 10 dias para treiná-los, antes de poder colocá-los em campo em condições de jogo. E também falou uma outra coisa que eu sei que para a torcida do São Paulo se incomoda. Ele disse, é um campeonato estadual, não é um mundial. Ele foi muito claro nisso porque ele deixa implícito que é um torneio de preparação, que os desafios do São Paulo grandes virão mais para frente. Lógico, quando chegarem os jogos eliminatórios, ali pega um clássico, ou mesmo perde para um time pequeno, como aconteceu, por exemplo, com o Diniz, quando perde para o Mirassol, no Morumbi, esses jogos têm um peso muito maior. Mas, no final das contas, a temporada do São Paulo vai ser definida no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana. E ali o São Paulo precisa ter um coletivo forte, um conjunto forte. Porque se você olhar como o São Paulo jogou hoje, esse jeito de jogar, a ideia, nem falei escalação, tende a ser uma alternativa apenas. Porque eu tenho quase certeza que o Wellington Rato vai ser o titular do lado direito e do outro lado o titular vai ser o David. Não vai ser o Galopo, não vai ser o Nestor. Por dentro, onde jogou o Galopo hoje, a tendência é que o Luciano jogue. O Nestor concorre também, e hoje jogou o Galopo. Porque dificilmente vou mexer com o centroavante, com o Caleri. Né? Então, a ideia está sendo construída de jogo do São Paulo e algumas alternativas também, como a de hoje. Mas o Rogério tem uma ideia de jogo, para mim, que é muito clara. É o time de força, de velocidade, de 1 contra 1, que consegue recuar e consegue ter contra-ataque como não tinha no passado. E sem esse monte de jogadores, essa ideia é inexequível. Por isso, hoje ele mudou. O Eduardo Afonso, do Morumbi, está escutando a nossa conversa e levanta o dedo para participar aqui do nosso Sport Center, né, Edu? É uma fotografia do departamento médico que você vai trazer para a gente, é isso? Exatamente. Até a gente imaginando que o São Paulo irá se classificar ou em primeiro ou segundo e vai disputar a fase de quartas em jogo único. Essa fase de quartas acontece agora no começo do mês de março, então são 20 dias aí no máximo. Tem que trazer algumas coisas que são boas para o torcedor. Igor Vinícius e Caio Mateus. O Caio provavelmente vai demorar para conseguir uma vaga, mas os dois já estão na segunda parte da transição, que é com a preparação física. São os mais adiantados. Já começaram a primeira parte com a fisioterapia, o Arboleda, o Diego Costa e o Rafinha. São os três jogadores importantes para o São Paulo. O que preocupa mesmo são os 4 que tiveram lesões musculares recentes. Semana passada, o Erisson. Durante a semana de preparação para o Clássico, o David e os 2 que tiveram lesão no jogo contra o Santos, Orejuela, que com a volta de Igor Vinícius e Rafinha nem será titular, e o Wellington. 15 dias de estiramento para recuperação, então talvez eles fiquem prontos bem em cima do início da fase final do Campeonato Paulista. Estão me dando um recado, está chegando por aqui, daqui a pouco já teremos mais um convidado aqui do São Paulo que está aqui do lado conversando e já fala com a gente. Xará. E a curiosidade agora para saber quem é, hein? Você aposta aí? Quem será, hein? Será que é o Caleri, Galopo? Alguém que fez gol. Alguém que fez gol. Hoje é o dia dos que fizeram gols, de quem brilhou, apareceu um pouco mais também no pós-jogo. Mas o São Paulo vai pegando uma cara, então, com o Rogério Ceni, essa cara mais de transição, de jogada pelas pontas? O São Paulo é um time em construção. O São Paulo mudou muito a ideia em relação ao que era o time do ano passado. Até acho que o time do ano passado tinha alguns jogadores tecnicamente melhores que os desse ano, o Rogério falou, mas esse time consegue jogar de mais formas. Porque ano passado, por exemplo, São Paulo, o Campeonato Brasileiro, foi o time que teve menos jogadores que driblaram. O time que menos driblou no 1 contra 1. Muito toque, pouco drible. Então, o que acontecia? Quando o São Paulo marcava a saída de bola e funcionava, o São Paulo conseguia se impor. Quando o adversário fazia a transição com facilidade, como aconteceu, por exemplo, na final da Copa Sul-Americana, o São Paulo não tinha jeito de jogar, porque o São Paulo não tinha quem marcasse à frente da sua linha de zagueiros, ou seja, faltava marcação, consistência para jogar recuado, e quando recuperava a bola, que já não aguentava a pressão, não tinha quem puxasse contra-ataque. O Rogério passou a temporada inteira pedindo jogadores de velocidade. Agora tem o Mendes para marcar na frente. Agora o São Paulo
tem zagueiros ali que podem lidar melhor com isso e tem jogadores de velocidade. Agora não, vai ter mais pra frente. Agora vai ter. Só tem 2 zagueiros, mais um menino no banco. Então, se o São Paulo adquirir um coletivo forte, um time homogêneo, conciso, que jogue junto, bem posicionado, que consiga jogar em bloco, o São Paulo pode ser uma equipe competitiva. Que se não for uma equipe à altura das grandes equipes do São Paulo, os São Paulo mais antigos viram, lá os times dos anos 70, ambos os times dos anos 80, do começo, o time do Cili, o time do Tele, até o time tricampeão brasileiro, o time campeão do mundo, porque o São Paulo tem muitos times grandes na história, no mínimo na postura e na capacidade de competir, essa equipe pode dar alegrias ao seu torcedor. Óbvio, não vai ter um time tecnicamente do nível do Palmeiras, não vai ter um time como o do Flamengo, talvez nem tenha um nível como o do Atlético, mas pode fazer jogos duros, jogos difíceis com alternâncias de ideias de jogo, e o campeonato estadual serve exatamente para o técnico dar repertório coletivo à equipe. Só para a gente arredondar aqui, daqui a pouco a gente vai falar mais do São Paulo, mas a gente está falando de um time que chamou um lateral que estava no Curitiba, emprestado, voltou o Natan. Tomou até um calor do Bill em determinados momentos no jogo contra a Inter de Limeira. Do outro lado, o Caio, que veio do Fluminense, para ser uma opção na lateral esquerda, mas também meio que improvisado. Zagueiro, teve que usar o Pablo Maia, volante, como zagueiro no meio do jogo, porque só tinha 2 zagueiros profissionais, mas o rapaz da base, que o Rogério Ceni preferiu não usar. Então, são muitos improvisos, vamos ver onde esse São Paulo vai dar. Galera, o São Paulo, mesmo com muitos improvisos, o time do São Paulo conseguiu vencer, né? Vitória é muito importante. O São Paulo já vinha da vitória contra a equipe do Santos por 3-1 e hoje conseguiu essa vitória contra o Inter de Limeira, uma vitória que dá muita força aí ao elenco do time do Rogério Ceni. O Rogério Ceni hoje utilizando o Caio Paulista na lateral esquerda, o jogador que jogou uma boa parte do ano passado com o Fernando Diniz como lateral esquerdo, chegou ao São Paulo também para ser uma alternativa também, quem sabe utilizar o jogador como lateral esquerdo, né? E o time do Fluminense e o time do São Paulo, né, galera? O time do São Paulo aí vem jogando bem, utilizando o jogador que jogou muito no Fluminense como lateral esquerdo, Caio Paulista, e hoje não comprometeu nada do jogo, fez o gol dele também. É um jogador que é bastante ofensivo, mas defensivamente ele não é tão bom, né? Claro, o jogador, ele é um atacante, ele não é um lateral esquerdo nativo, né? Mas ele é um jogador que quebra galho e pode ajudar muito o time do São Paulo nessa temporada de 2023. Né? Quem lembrando que o time do São Paulo no passado, mesmo não tendo grandes peças, era um time que dava trabalho às outras equipes. Para mim, jogou um jogo muito bom também contra o Flamengo no passado, né, na Copa do Brasil. A equipe também conseguiu chegar à final da Sul-Americana. Para mim, o último ano do São Paulo foi muito bom e esse ano, para mim, eu acho que o Rogério Ceni vai conseguir também fazer esse time do São Paulo funcionar, pelo menos, ou ser mais competitivo, né, do que no ano de 2022. Essa é a minha opinião. Coloca nos comentários aí o que vocês acham que vai acontecer com o time do São Paulo nesse ano. Será que o time do São Paulo vai conseguir chegar a mais uma final de Campeonato Paulista e vai conseguir brigar na parte de cima do Campeonato Brasileiro? Deixa a opinião de vocês nos comentários. E não esquece também, galera, vai deixando o seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.